No encerramento do ano da vida consagrada e vivendo a alegria do ano da misericórdia, Dom Ayrton José dos Santos, arcebispo metropolitano de Campinas, presidiu a celebração eucarística do Jubileu dos Consagrados e Consagradas, neste dia 2 de fevereiro, na Catedral Metropolitana de Campinas. Deus, fonte e origem de toda luz, que hoje mostrastes ao justo Simeão, a luz que ilumina as nações, nós vos pedimos humildemente, santificai estas velas com a vossa bênção e atendei às preces do vosso povo. A Igreja sempre valoriza a presença dos religiosos desde o princípio das suas atividades na ação pastoral, na ação missionária, na ação caritativa. Então os religiosos sempre tiveram uma grande importância para a Igreja assim, nesse sentido. Acontece que o carisma religioso das várias famílias religiosas é um dom de Deus para a Igreja toda. Então por isso que nesse ano, tendo celebrado este ano dos religiosos, da vida consagrada, nós entramos exatamente dentro do início do ano da misericórdia, ou seja, a vida consagrada e o ano da vida consagrada quase que preparou o ano da misericórdia que estamos vivendo agora. Então a importância dos religiosos, das religiosas, é o testemunho que dão da vida fraterna, da vida comunitária, para que os fiéis todos possam outra vez manter viva a esperança de que é possível viver de um outro modo que não aquele que o mundo apresenta, individualista, egoísta, sem preocupação com o bem comum. Então a vida dos religiosos traduz um pouco essa preocupação da Igreja e a preocupação dos carismas que cada família religiosa adotou para si. E um pouco nessa linha, aquilo que o senhor afirma na carta, queremos abrir as portas para um novo tempo? Então, abrir as portas para o novo tempo não significa muita novidade, não. A nossa atividade cristã, ela deve ser de portas abertas, ou seja, deve ser livre de qualquer empecilho. E de portas abertas por quê? Porque nós temos que sair e vir e voltar. Temos que ir para a missão e voltar da missão. Temos que ir para a missão imbuídos de espírito novo, de novas propostas e trazer para a vida eclesial todos aqueles que aceitam o caminho que Jesus Cristo quer. Então, a nossa ação missionária, e os religiosos são protagonistas nisso, a ação missionária que desenvolvemos diante da sociedade, diante do mundo, traduz aquilo que a Igreja é, a casa de todos, o lugar onde todos podem encontrar o seu espaço. Também o Papa diz olhar para o futuro com esperança. É essa a grande palavra? A esperança que a vida religiosa traz é exatamente essa, de que é possível viver no mundo sem divisões, viver no mundo em comunhão, viver na fraternidade, viver no compromisso com o outro, pensando no bem comum
e não pensando nos seus próprios interesses. Olha, foi uma graça de Deus para nós, para os consagrados religiosos e religiosas, clérigos e não clérigos, esse ano, da qual o Papa, né, teve essa intuição feliz em que a vida religiosa ela se colocou em destaque na igreja. E não só para os religiosos, mas os leigos também tomaram um conhecimento maior sobre os consagrados, né, a vida religiosa, homens e mulheres que se colocam, né, a sua vida a serviço da igreja, a serviço do reino de Deus. E para nós foi assim, de extrema assim, importância, no sentido da gente estar resgatando também, né, todo o sentido da vida religiosa, a questão também intercongregacional, que foi muito forte também, né? As congregações se encontrando também, através dos núcleos da Conferência dos Religiosos do Brasil, e isso foi muito forte para nós. E fortaleceu, né? Fortaleceu, e eu vejo também que foi uma oportunidade para a questão assim, da vocação, né? Despertar vocações para a vida religiosa. E a igreja precisa muito dos consagrados, dos religiosos e das religiosas servindo. E é um testemunho assim, muito forte, né? Então, na área vocacional, foi um destaque também, né? Hoje nós estamos encerrando, várias dioceses estão se reunindo hoje, celebrando o encerramento da vida consagrada, mas, na realidade, foi um ano intensivo, né? De celebração, mas nós continuamos fortalecidos agora, né? O irmão, o Papa faz uma observação muito importante a respeito, você falou das vocações, né? Ele fala que as vocações, elas surgem a partir do testemunho e daquilo que os jovens veem, né? Exato. As congregações estão um pouco fechadas em si? Olha, eu vejo que as congregações cada vez mais estão mais abertas e realmente testemunhando. Porque a vocação, ela não surge, ela não é mágica, ela surge de experiência de serviço na igreja. E eu não digo só os religiosos, mas também os leigos engajados, eles testemunham, sim, né? E desperta no jovem o desejo também de servir. Então isso está sendo muito importante. Agora, o ano da vida consagrada foi um tempo de conscientizar mais ainda a igreja, né? Isso que foi o forte. E eu acredito que nós estamos encerrando esse ano assim com a igreja mais consciente, né? E valorizando mais ainda a presença dos religiosos e das religiosas na igreja. Isso está sendo importante. Uma outra coisa que o Papa fala é olhar para o passado com gratidão, o presente com paixão e o futuro com muita esperança. Exatamente, é isso aí, é o que nós buscamos, né? Porque as congregações têm a sua história, têm a sua tradição, têm o seu carisma, a sua espiritualidade e tem todo, assim, aqueles que realmente tiveram a intuição de iniciar uma família religiosa, né? E a gente busca sempre beber da fonte, né? E cada congregação tem a sua maneira própria de presença, de estar na igreja, né? Que realmente é o nosso carisma, né? Nós servimos, mas nós temos a nossa maneira própria de expressar. Os franciscanos têm a sua maneira, a Congregação de Santa Cruz tem a sua maneira, jesuítas, salesianos e assim por diante, né? E a esperança é isso aí mesmo, né? Do que realmente nós vivemos, porque nós como religiosos, nós somos portadores de esperança. Nós temos que levar esperança para as pessoas, né? Para o povo, para a comunidade, para a sociedade em geral, né? E ser esse testemunho forte, né? Eu diria assim, esse sinal, né, da presença forte de Jesus no meio do povo. E os religiosos, eles são essa força, né, pelo seu testemunho. Olha, eu penso que tanto para a minha congregação quanto para todos os consagrados do mundo todo, eu acho que foi um momento muito importante para que a gente repense um pouco na nossa questão vocacional, tanto pessoal como na vocação, no sentido geral, né? E isso acredito que ajuda a despertar muito mais, tanto nos jovens também na sociedade, um pouco essa curiosidade sobre o que é ser consagrado, consagrada nos dias de hoje, né? E isso,
pelo menos no meu modo de pensar, ajudou também a reavivar em nós esse sentido de sermos consagrados a Deus, de estarmos a serviço do reino dentro da igreja. Então acho que esse foi um grande momento para a vida religiosa consagrada e acredito que para a igreja também no mundo todo. Irmão, o Papa fala acho que é na sua mensagem de lançamento do ano, que as vocações aparecem através do testemunho e daquilo que os jovens vê. As congregações estão um pouquinho fechadas em si mesmas? Olha, eu acredito assim que todas as congregações passam por um momento de transição, né? Assim, crise, digamos, todo mundo fala muito na questão da crise na vida religiosa consagrada. Mas eu acredito assim que ainda há muito testemunho, porque existem vocações. E se existem vocações e ela vem através do testemunho, é porque realmente a vida consagrada ainda é um bom testemunho dentro da igreja. O Papa também fala para a gente olhar com gratidão o passado, paixão o presente e com muita esperança o futuro. Como que a senhora vê essa afirmação do Papa? Eu acho uma iniciativa muito bonita dele, esses 3 aspectos, né? Olhar o passado com gratidão, o presente viver ele com paixão e esperar um futuro sempre melhor. Eu acho que isso, realmente esse deve ser o rosto de todo consagrado e consagrada. Poder ver, reler a sua vocação, a sua história vocacional com espírito de gratidão, né? E para que no presente você possa realmente estar a serviço com paixão, a serviço do reino, a serviço dos pobres com paixão. E percebendo assim que o nosso futuro, ele sem esperança, nós não somos nada. Então assim, a esperança em si é o que move. Eu acredito que todo ser humano e principalmente todo religioso e religiosa consagrado, com certeza. A avaliação que eu faço é que foi realmente um ano de muitas bênçãos, de muitas graças, onde nós religiosos, tanto masculinos quanto femininos, nós pudemos debruçar bastante naquilo que nós já debruçávamos, mas sobretudo naqueles momentos onde nós como que recebíamos vindo do Santo Padre orientações, reflexões, momentos de bastante e profunda oração. Então a avaliação que eu faço que foi realmente um ano de bênçãos. O Santo Padre foi inspirado mesmo aí pelo Espírito Santo para que esse ano pudesse acontecer. E a Igreja, na pessoa do Papa, bem como de todos nós, soubemos, acredito eu, aproveitar bem esse ano de graça. O Papa fala para olhar para o passado com gratidão, para o presente com muita paixão e para o futuro com esperança. É isso mesmo que nós devemos fazer? Sim, sim, sim. Quando eu digo, você diz e também a gente diz que o Santo Padre foi realmente inspirado nesse sentido, é essa alegria, essa paixão pelo dom da vida e dentro dela a opção de cada um. No caso, os religiosos, olhar esse passado, viver esse presente com vistas para o futuro e sempre confiando aí na ação do Espírito de Deus. O Papa também fala a respeito das vocações, que elas surgem a partir do testemunho e daquilo que os jovens veem nos próprios consagrados. Existe alguma crise de vocação para os consagrados? O que deve ser feito? Crise, eu acredito que também nesse ponto existe, mas não é coisa assustadora não, porque a Igreja é de Deus, uma vez que a Igreja dele, ele não vai deixar faltar operários, embora ele mesmo pede que reze para que o Senhor da Messe mande operários. Mas toda crise precisa e deve ser um trampolim para a perfeição, para a busca e para a solução dos problemas. Dificuldades nós encontramos aí, crises nós encontramos de várias formas e maneiras. Por que não? Aí também nesse aspecto até das vocações, sejam elas religiosas, sejam elas diocesanas, enfim. Mas a gente vê a Igreja de Deus florindo, sobretudo hoje, aí com essas comunidades de vivência ou de vida cristã. O futuro é de plena esperança. De plena esperança, nós não podemos desanimar em absoluto. Temos que olhar esse futuro com esperança mesmo.